O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja bem-vindo a mais um programa New Face Revita. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabia que as doenças cardiovasculares são o maior motivo de morte no mundo? Sério, e hoje trouxe uma pessoa aqui mais que especial que eu tive o prazer de conhecer, doutora Luana Andrade, e ela vai falar um pouco sobre as doenças vasculares que assombra todo mundo, porque hoje a gente vê que não tem mais essa de idade, é com pessoas velhas, é com pessoas novas e não respeita mais idade. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nicole, pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de trazer um pouco de informação à população. Ai, que legal. Eu que agradeço muito você ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz e é sempre muito bom a gente ter o conhecimento, né, das coisas. Porque sempre a prevenção é o melhor remédio, não é, doutora? Com certeza. Antes de começar a falar, se apresenta, fala pra gente das suas especializações, o que você mais faz no seu consultório, pro pessoal de casa te conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Bom, meu nome é Luana, eu sou cardiologista há 12 anos, tenho 17 anos de formada, me formei pela Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro, e depois fiz minha formação em cardiologia na Santa Casa de Ribeirão Preto. Atuo em Mococa há quase 10 anos no consultório e meu principal foco é tratamento das doenças cardiovasculares, focando em prevenção cardiovascular, né? E agora eu tô terminando uma especialização em obesidade no Albert Einstein, termino agora no final do ano, e a gente faz um programa de emagrecimento voltado para a saúde. O que tem tudo a ver com as doenças do coração, né, doutora? Sim. E falando um pouco mais sobre isso, é qualquer um que pode ter hoje alguma doença no coração, né? Não é só aquela pessoa que é obesa ou que é nítido assim, que pode ter alguma doença metabólica, né? Sim. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Os fatores de risco cardiovasculares, eles são vários, né? Desde fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, os fatores que a gente não consegue mudar é a idade, né? Claro que quanto mais velha a pessoa for, maior a chance dela ter. É maior por conta do próprio envelhecimento vascular, né? Do mesmo jeito que envelhece a nossa pele, as nossas artérias também envelhecem, o nosso coração também envelhece. Então a gente envelhece por fora e por dentro, né? Muitas pessoas não sabem que o envelhecimento ele pode ser acelerado por alguns fatores de risco modificáveis, que seria o sobrepeso e a obesidade, sedentarismo, né, não praticar atividade física ou ficar a maior parte do tempo sem se movimentar, né, que é o comportamento sedentário, porque às vezes a pessoa faz atividade física 2 vezes na semana, acha que não é sedentário e fica trabalhando o dia todo sentado. Então, pra gente falar que a pessoa não é sedentária, ela tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Sério? Olha que polêmica. Já começamos. Então, assim... não adianta, 3 vezes na semana você se matar e nos outros 4 dias você ficar só sentado. Então, assim, a gente fala que atividade física é qualquer coisa que a gente faça que gaste caloria. Então, se a gente andar um pouco, por exemplo, vou dar um exemplo, um profissional que coleta lixo, ele trabalha o tempo todo, um carteiro, né? Sim. Ele anda o dia inteiro. Ele não é sedentário. Ele não é uma pessoa sedentária. Agora, vamos supor que uma pessoa, ela faça 3 vezes na semana uma atividade de leve intensidade e ela fique o tempo todo sentada atrás de um computador, né? 10 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. Ela pode até ser uma pessoa ativa, porque ela faz um exercício, que é uma atividade programada, as 3 vezes na semana. Porém, ela tem um comportamento sedentário porque ela dá menos de 10 mil passos por dia. Nossa. Saiu um estudo recente que se você der pelo menos 7 mil passos por dia, já é considerado satisfatório para a prevenção de doenças cardiovasculares. Né? Então, assim, o que a gente recomenda de exercício é pelo menos 150 minutos de exercício por semana ou
o ideal seria 300 minutos por semana. Ou se for uma atividade física intensa, 75 minutos por semana. Então, assim, Quantos? 75 minutos. 75 se for uma atividade intensa. Isso. Mas não adianta também ser dividido isso em poucos dias. Teria que ser dividido igualmente por dia, no caso. Assim, ó, o ideal é não ficar mais de um dia sem fazer. Então, não pular 2 dias. O ideal seria dia sim, dia não. Até um dia é aceitável. E outra coisa também que a gente sabe que tem algumas profissões que limitam, né, o paciente de fazer exercício durante a semana, e a gente já tem estudos mostrando que praticar atividade física só durante o final de semana também é benéfico. Se você quiser. O ideal não é, sim, mas traz benefício também. Entendi. É melhor do que você não fazer nada. Entendeu? Mas voltando um pouquinho à questão dos fatores, né? Então a gente tem também o tabagismo, né? Que é um fator primordial aí para doenças cardiovasculares, que é modificável, né? O estresse, que eu acho que, na minha opinião, é o mais difícil de controlar. A gente tem hoje também a apneia do sono, né? Que é um fator de risco para doença cardiovascular. Sim, aumenta a chance de arritmias, pressão alta. Porque a pessoa para de respirar dormindo, né? Mais do que deveria. Que mais? Diabetes, pressão alta, colesterol e triglicérides, né? São aí os principais fatores de risco para doença cardiovascular. Então eu posso ter, por exemplo, um paciente magro, né? Eutrófico, que a gente fala, que tem um percentual de gordura normal e que ele tem um colesterol alto por genética. Isso é um fator de risco. Então, não é porque a pessoa não vai infartar só porque ela é obesa, ou só porque ela tem um colesterol alto, ou só porque ela é diabético. Existe uma condição clínica. Até os fatores ambientais hoje já tem estudos falando sobre a poluição, a ingestão de nanopartículas e também do lixo eletrônico, né, que também tem nanopartículas. Essa contaminação também pode formar placa de gordura nas artérias do coração. Nossa, gente. Então, assim, por isso que não é só o jovem, ou só o velho, ou só o obeso que vai ter uma doença cardiovascular e às vezes fatal. Todo mundo está sujeito. Porque a gente está exposto a fatores ambientais o tempo inteiro. Sim. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa prevenção. Mesmo que você não está sentindo nada. É bom ir ao médico, fazer um check-up. De quanto em quanto tempo, doutora? Depende da idade e depende se o paciente já tem algum fator ou não. Então, assim, o que a gente recomenda é pacientes que não têm nenhum histórico e nenhum sintoma, a partir de 40 anos, uma vez por ano. Uma vez por ano, acima de 40 anos. Generalizando, né? Agora, se o paciente, por exemplo, tem uma história familiar positiva, o pai ou a mãe ou o irmão infartou jovem, aí já tem que começar a fazer, a partir da idade adulta, já começa a fazer a prevenção cardiovascular. E tem que estar atento aos fatores de risco. Então, se o paciente é um paciente que fuma, não faz exercício, está sobrepeso, ele já tem vários fatores, então ele tem que se cuidar mais. Porque o primeiro sintoma já pode ser um infarto ou um AVC. Nossa. Porque pressão alta não dá sintoma, colesterol alto não dá sintoma. Diabetes só dá sintoma quando ela está muito avançada já a doença. Então, se a gente fizer o exame preventivo, né, a avaliação, a consulta, fazer os exames complementares de forma regular, a gente consegue pegar a doença no início. Porque o paciente que infarta com 60, 70 anos, a doença começou com 20, 30. Sério? Porque a placa de gordura, ela vai se formando ao longo da vida. Nossa, gente, que legal. Gente, eu tô amando, eu acho que é um assunto muito importante para todos nós, né? E assim, até pelo exercício físico, a gente pensa, não, tô fazendo, tô dentro, mas não é bem assim. Gente, não sai daí, a gente precisa ir pro intervalo breve e a gente volta falando mais sobre isso e a doutora vai desvendar alguns mitos aí pra vocês, tá bom? Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2,
uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos aqui com a doutora Luana Andrade, cardiologista, especialista em emagrecimento, e a gente está falando sobre doenças metabólicas, ou seja, cardiovasculares, né, que pode afetar a saúde e trazer doenças sérias aí para nossa saúde, né? E eu tenho uma pergunta super polêmica, assim, porque todo mundo pergunta, né? Eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, mas quando um idoso e um jovem tem um infarto, é mais chance de ir a óbito quem é mais jovem do que quem tem mais idade e tem as artérias um pouco mais rígidas ali. É verdade, doutora? É verdade. O que acontece? A formação de placa de gordura, como eu falei anteriormente, ela se forma ao longo da vida, né? E a doença aterosclerótica, que é uma inflamação da artéria e é onde vai formando essas plaquinhas de gordura, quando o paciente é idoso, provavelmente a maioria desses pacientes já tem um entupimento nas artérias. E o nosso coração, ele começa a abrir caminhos, a formar novas artérias para levar o sangue para o músculo do coração. Então ele vai fazendo uma isquemia, que é uma falta de sangue no músculo devagarinho, às vezes nem tem sintomas, e aí o nosso próprio corpo vai criando outros caminhos, né? É como se eu tivesse uma rua interditada e a gente tem um desvio. Uma ruinha ali para passar. Só que isso vai se formando ao longo do tempo. O jovem não tem isso, que é a circulação colateral, que a gente chama. Então, tá entupido ali, entupiu, acabou. Então, a chance do paciente jovem depende, lógico, da localização dessa lesão, né? Porque a gente tem áreas mais nobres, a gente tem 3 artérias principais que irrigam o coração. Então, tem algumas artérias que elas irrigam a maior parte do músculo do coração, que é responsável por bombear o sangue para o resto do corpo. Então, tem algumas localizações que são mais perigosas. E quanto mais proximal da artéria aorta for essa obstrução, mais grave, porque aí vai pegar uma maior parte do músculo do coração, entendeu? Então, por isso que é muito importante, gente, a gente tá atento assim, ó, teve dor no peito, não é só quem tem fator de risco que deve procurar emergência, porque quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico do infarto, mais rápido esse paciente vai ser tratado e menos músculo ele vai perder. Então, a chance dele ficar sem sequelas após o infarto depende muito da rapidez do início do tratamento. Tem algumas pessoas, às vezes, que são mais tolerantes à dor, que, tá com dor, aí fica em casa, passando mal, toma remédio, não procura atendimento, aí quando chega, já tá tarde. Entendeu? E aí fica a sequela, que é a insuficiência cardíaca. E também, lógico, de salvamento, né? Porque dependendo da localização, a coisa pode ficar feia e aí o paciente já vira a óbito. E se acontecer isso, tem que procurar uma emergência mesmo. Emergência. Dor no peito, não melhorou, tem que ir direto para emergência. Principalmente se tiver sintomas associados. Então você vê que a pessoa tá passando mal, tipo, suar frio, palidez, né, falta de ar. Às vezes tem alguns idosos que não sentem isso e às vezes só sente falta de ar ou dor de estômago, ou às vezes uma pressão como se estivesse sufocado. O braço dormente, não é? Também. A dor... E eles falam que é o direito? Não, pode ser qualquer um dos dois. Tá. É mais comum irradiar para o esquerdo. Acho, né? Porém, pode irradiar também para o direito, pode irradiar para a mandíbula e também para as costas, tá? A dor de origem cardíaca, ela tem essa característica. Então, qualquer um desses sintomas já é bom. Urgência, já chega na triagem falando que tá com dor. Se não for, vai. Porque assim, é melhor você ir para emergência e descartar o infarto do que você ficar infartado em casa. Sim. Sem medicação, sem um atendimento adequado. E pode acontecer, igual o AVC, de dar uma isquemiazinha menor e a pessoa nem sentir? Pode, aí
fala em angina, né? A gente tem a angina estável, que é aquela doença que ela é progressiva e não causa infarto imediatamente. Então a pessoa, por exemplo, ela vai subir uma ladeira, aí chega no meio, ela tem dor no peito, ela para, melhora a dor. Isso é angina. Geralmente isso a gente trata no consultório com medicação. Isso não quer dizer e faz a que investigação. Não. A angina instável é quando tem uma oclusão parcial da artéria e que não gera necrose no músculo. O músculo não morre. E aí não é infarto ainda. Só que pra gente diferenciar, muitas vezes a gente precisa de um exame de sangue. Às vezes o eletro tá normal. Então, teve dor, tem que ir pra emergência. Chegou na emergência, a primeira coisa é eletrocardiograma. Inicia-se o tratamento e colhe o exame de sangue. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho e fazer uma nova coleta para seriar as enzimas, para a gente descartar de forma fiel que esse paciente não está infartando e que ele pode voltar para casa. Porque infarto, aí é internação, e aí tem outras medidas. Mais fundo, né? Isso. Nossa, gente, que interessante. Eu mesmo, porque assim, não, eu imagino meu marido, a hora que ele assistir, ele é super preocupado, encanado, e ele tem super dúvidas. Vai ser super esclarecedor, acho que pra muita gente aí, né? Ai, que bom. Ô, doutora, então, fala pra gente assim, só como que a gente pode prevenir, então, o pessoal de casa ficar um pouco mais seguro e fazer isso, que é a profilaxia, né? Cuidar pra não ter do que depois ter que socorrer e fazer alguma coisa. Sim, bom, primeira coisa é manter hábitos saudáveis, né? Uma alimentação saudável, com pequena quantidade de ultraprocessados, né? O menor possível. Comer bastante frutas, verduras, legumes, ter uma alimentação balanceada, diminuir a ingesta de gorduras, de açúcares, farinha branca, né? Tudo bem balanceado. Ter uma boa noite de sono, né? Dormir bem é uma prevenção também. Controle do estresse é importante, então muita gente que vem aqui no consultório já está em burnout, então assim, muita carga de trabalho, muito estresse, é difícil de controlar, mas assim, se você não se cuidar e não falar não para os outros, né, como é que você vai conseguir executar o seu trabalho? Porque ninguém é insubstituível, né? Sim. Se você não fizer, alguém vai fazer o dia que você estiver no hospital, né? Então é melhor você cuidar antes, né? Que mais? Não fumar, né? E isso inclui todos os cigarros, né? Seja ele eletrônico, paeiro. Também, não, pior ainda, que a carga de nicotina é muito maior no vape. Só, gente. Cigarro paeiro, cachimbo, cigarro normal, enfim. Todos os cigarros, eles inflamam a artéria e faz formar a placa de gordura, né? Manter o peso ideal, né? Então tentar aí controlar a alimentação, ingerir bebida alcoólica de maneira moderada, o ideal é não ingerir, né? Mas consumir com moderação e também praticar atividade física, né? Que eu acho que é o primordial. Fazer as consultas preventivas regularmente, né? Independente de você ter algum sintoma ou não. Por exemplo, só 30% dos hipertensos sabem que são hipertensos e tratam da pressão. E é uma doença silenciosa que ao longo do tempo vai obstruir as artérias. Principal causa de AVC e infarto é a pressão alta, né? Então a gente pode prevenir essas... É a principal causa. A gente pode prevenir isso tratando da pressão, né? Eu falo que às vezes assim, é melhor você tomar um remédio para pressão do que ter que tomar 5 depois de você ter infartado. Se você sobreviver ao infarto. Nossa, né? Ou AVC, né? Que eu acho que o AVC ainda é pior, assim, mais debilitante, porque se pegar uma área nobre aí, você pode ficar até em coma, né? E não ter mais contato, assim, com o mundo, né? E aí dá trabalho ainda para as outras pessoas, né? Aqui no consultório, a gente tem um exame que quase ninguém conhece, até na área médica, que chama velocidade de onda de pulso, é a VOP. A gente mede a idade arterial. Então é um aparelho similar ao aparelho de pressão, só que ele faz um triplo tiro de medidas um pouco diferente da pressão. Quando a gente mede a pressão no braço, comum, com aparelho comum, a gente vê a pressão arterial periférica, que é a pressão das artérias do braço, tá? Com esse aparelho, eu consigo estimar a pressão da artéria aorta, a pressão central. E aí ele vai medir a velocidade do sangue que sai da aorta até a artéria do braço.
Se eu tiver uma artéria muito dura, essa velocidade vai ser maior. Pensa se eu apertar uma mangueira, a velocidade da água não aumenta? Sim. É a mesma coisa. Então, através desse aparelho, a gente consegue estimar a idade arterial do paciente. Então, vamos supor, eu tenho 42 anos, eu já fiz o exame quando eu tinha 39 e a minha idade arterial era de 29. Olha. Então, eu tô 10 anos mais jovem do que por dentro, entendeu? E aí, pode acontecer ao contrário. Eu pegar um paciente de 40 anos que está com uma idade arterial de 50. Nossa. E isso é o que a gente chama de envelhecimento vascular acelerado. E aí a gente tem algumas medidas para a gente diminuir isso, para que ele não tenha um infarto no futuro. E inclusive, também uma coisa interessante, em pacientes gestantes, a gente consegue fazer esse exame para estimar a chance dela ter uma pré-eclâmpsia, por exemplo. Nossa. Tá? Então é um exame que assim, não dói, dura 20 minutos só, não tem nenhum preparo específico, super tranquilo e que dá muita informação para a gente prevenir o que o paciente pode ter no futuro, entendeu? Nossa, que ótimo. É super legal. Lógico que a gente tem outros exames também, ultrassom de carótidas entra pra gente ver se tem placa de gordura, pra gente estratificar o risco desse paciente. Exames laboratoriais que a gente faz, desde colesterol, glicemia, lipoproteína A, alguns marcadores inflamatórios como o PCR ultrassensível. Então, assim, dentro de uma consulta de rotina, a gente tem várias ferramentas que a gente pode estimar qual é a chance desse paciente ter um evento futuro, né? E aí, a gente estimando, a gente consegue instituir uma terapêutica para que esse paciente diminua o risco. É lógico, eu sempre falo para os pacientes que o futuro a Deus pertence, né? Para acontecer algo, basta a gente estar vivo. Mas Deus colocou a gente como instrumento para a gente poder auxiliar aí e cada um ter o seu destino, vamos dizer assim, né? Então, se a gente tem as ferramentas hoje, é para ser usada. E fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte, exatamente. Legal, doutor. Ó, fiquei maravilhada de te ouvir. Ficaria aqui a tarde toda. É muito gostoso ouvir ela. Ela fala com uma naturalidade. E a gente vai entrar no assunto sobre emagrecimento. Sim. Mas você vai ter que assistir nosso próximo programa para ficar aí com um gostinho de quero mais. Vamos falar sobre coisas super polêmicas, Mounjaro, Ozempic. Vamos saber tudo sobre isso pra gente emagrecer e ficar bonitona, né, doutora? Isso mesmo. E saudável. E saudável acima de tudo, né? com vida longa. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Então, em breve a gente se vê de novo. Combinado. E você que está aí em casa, acompanhe o próximo programa, vai valer a pena ficar por dentro das dicas da doutora Luana Andrade.